Oi, pessoal. Eu sou a professora Fabiola Neto e hoje nós vamos estudar sobre a arte grega. A arte grega vai se desenvolver na Grécia, uma civilização bastante antiga que está situada no sul da Europa, em uma região que tem um relevo muito acidentado, e uma região bastante cheia de ilhas. Então, né, essa civilização vai nos deixar, até os dias de hoje, um legado cultural muito grande. Não só um legado cultural muito grande, mas foi dos gregos que nós herdamos os conceitos de cidadania e democracia. Então, né, a civilização grega antiga, ela tem, né, vários períodos históricos. Nós temos o micênico ou homérico, nós temos o arcaico, o clássico e o helenístico. Só que a arte grega, ela vai atingir seu maior vai ter seu maior desenvolvimento justamente no período clássico, né? A gente vai, eles vão passar por período arcaico, pelo clássico e pelo o helenístico, mas é no clássico onde a gente vai encontrar um legado cultural muito maior. Essa civilização antiga, né, vai deixar uma arte onde a gente vai encontrar várias características, né? Então, a primeira característica que nós vamos encontrar na arte é a questão da harmonia. Então, né, eles vão deixar, dentro desse legado cultural e artístico, o conceito de harmonia, né, onde você vai ver justamente esse predomínio da harmonia, juntamente com o ritmo e o equilíbrio. Então, você vai ver que a arte grega tem um racionalismo muito grande. Ao mesmo tempo que eles buscam o ideal de perfeição e de beleza, você vai encontrar justamente um racionalismo, né, e um amor pela beleza, pela perfeição. Então, vai haver um interesse muito grande do homem pela busca dessa harmonia e dessa perfeição. Então, a gente vai ver também que nessa busca da harmonia e da perfeição, né, o equilíbrio, como eu já falei aqui antes, vai estar muito presente. E a outra característica também que nós vamos encontrar, justamente em busca dessa perfeição, é a proporção. Então, a arte grega, ela é muito harmônica, é bem equilibrada. Eles têm a preocupação muito grande de estabelecer as proporções ideais exatas que sejam harmônicas. Dentro da arte, nós temos a arquitetura grega. Então, você vai ver que a arquitetura grega, você vai encontrar edificações que vai despertar um interesse muito grande pelos templos. E esses templos, né, que a gente vai estudar, está dentro dessas características que a gente falou aqui da proporção, da busca da simetria, né, da busca do equilíbrio, da busca da harmonia. Então, né, toda a arquitetura grega você vai ver que está ligada à questão também religiosa, assim como era do Egito, né? Então, a presença da religião é muito grande, até porque eles também eram politeístas, eles adoravam vários deuses, e eles, né, buscavam justamente nos deuses essa questão, né, da justiça, da inteligência, né, porque eles viam essas características nos deuses, né? Justamente a inteligência e a justiça e que buscar é justamente onde era feita a busca pelo bem-estar do povo, né? Então eles viam nesses deuses essas características. Além, né, dessa questão da religiosidade, você vai encontrar também teatros. Esses teatros eram construídos justamente em honra ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. Então, durante as celebrações ao deus Dionísio, durante as festividades, logo após a colheita, onde eles colhiam as uvas para poder fazer o vinho, então eles agradeciam ao deus Dionísio pela boa colheita. Então, eram dias e dias de festa onde eles faziam apresentações em teatros. Então, logo eles viram, né, que para poder acolher todo mundo, eles precisariam de um espaço. E esses espaços eram esses teatros
como vocês estão vendo aqui na imagem, que eram teatros de forma semicircular, era metade de um círculo, e eles procuravam construir esses teatros justamente nas encostas das montanhas, que dava uma boa acústica. Lembre que nesse tempo não tinha caixas amplificadoras, como a gente tem hoje, com microfone, então eles buscavam justamente amplificar a voz através dessas encostas para poder ampliar, para poder fazer com que a voz ficasse mais alta. Fora isso, eles usavam também algumas máscaras que ajudavam essa amplificação da voz. Também, além de construir teatros, eles construíam estádios. E esses estádios também eram em honra de vários deuses, né? Como a gente viu aqui no início, a arquitetura está muito ligada à religiosidade deles, né? Às crenças religiosas que eles tinham. Então, no caso dos estádios, esses deuses que eles a quem eles homenageavam, você vai encontrar Zeus, né, que é no Santuário de Olímpia, e também o estádio que foi feito em homenagem a Apolo no Santuário de Delfos. Então aqui a gente tem, né, as ruínas onde foram construídos esses estádios. Fora esses estádios, né, e esses teatros que eram construídos, você vai encontrar os templos também que eram construídos em honra a vários deuses que eram adorados pelos gregos. Então a gente tem aqui o Partenon, que era dedicado a deusa Atenas, Partenas, e o templo de Zeus Olímpicos, né? Então a gente vai ver que nesses templos você também vai encontrar tudo muito bem equilibrado, simétrico. Você vai ver que esses templos são construídos proporcionais, né? Equilibrados. Você vê que um lado é igual ao outro, né? Então, essa busca do equilíbrio era constante. Então, esses templos, né, para poder apresentar esse equilíbrio que eu estou falando para vocês, essa harmonia, né, você sempre vai encontrar uma planta retangular com um telhado de duas águas. Então, se você colocar aqui, dividir essa imagem, dividir no meio, você vai ver que a construção de um templo de um lado é igual ao outro. Então, né, isso mostra justamente essa simetria, essa harmonia, né? Então, você vê essa proporção igual dos dois lados. Então você vai ver que todos os templos têm esse telhado de duas águas, né? Ou seja, quando a chuva cair, a água corre de um lado e corre de outro. Fora isso, você vai encontrar colunas em volta dos templos. Essas colunas justamente sustentavam o telhado, né? E juntamente aqui com a cobertura do telhado, você vai encontrar aqui as colunas em volta do templo. Aqui nessa planta aqui do lado direito, você vai ver, né, que para poder sustentar o telhado, né, esses pontinhos, esses círculos, representa justamente as colunas. Então você vai encontrar em cada círculozinho deles, em cada ponto, uma coluna. Então eles faziam toda uma volta, né, ao redor dos prédios, era mais de voltas de colunas, e no meio que ficava, né, o espaço dedicado ao deus a quem eles tinham construído os templos. Então, ao mesmo tempo que você vê que era uma estrutura simples, com a planta retangular, a gente vê que era bastante harmônica, né? Então, a mesma quantidade de colunas de um lado, a mesma do outro. Então, né, a planta de retangular, você via tudo de uma forma perfeita. Quais são as partes constituintes de um templo que a gente está vendo aqui até agora? Então, você pode identificar vários elementos, né? Justamente as colunas. Essas colunas, ela tem uma divisão que a gente vai estudar aqui um pouco mais na frente. Então, as colunas, ela tem a base, tem a parte do meio, que é chamado fuste, e a parte superior da coluna, que é o capitel. Logo acima da coluna, você vai encontrar a arquitrave, e logo depois da arquitrave você vai encontrar o friso.
E esses frisos geralmente eram decorados com esculturas e pinturas. A mesma coisa o frontão triangular, né? Porque como tinha um telhado de 2 águas, você vê que fica um triângulo certinho, né? Logo abaixo do telhado. E esse frontão também, né? A maioria deles eram decorados com pinturas ou com esculturas. Quais eram as ordens ou estilos arquitetônicos que nós vamos encontrar, né? Essas ordens, elas são definidas pelas colunas, né? Que são os modelos de construção. A gente vai encontrar as ordens dóricas, a jônica e a coríntia. Então, a ordem dórica, ela é a mais simples, né? Ela é a mais antiga. E como é que a gente vai identificar a coluna de ordem dórica? É justamente pelo capitel, que é essa parte superior da coluna. Então, você vai ver que a parte superior da coluna, ela não tem nenhuma ornamentação, ela é bem simples, né? Então, você está vendo aqui esse templo de Agrigento, que a parte superior, a parte alta da coluna, não tem nenhuma decoração. Então, isso significa o quê? Que é um templo que possui a coluna no estilo dórico. O outro tipo né, de coluna é a coluna jônica. A jônica, ela é considerada a mais elegante, né? Por quê? Porque ela possui uma espécie de caracol, de espiral, ou, né, como vários livros dizem, de volutas laterais. Então, essa coluna ela é bem mais fina, certo? Ela tem uma base, uma parte, né, de uma decoração também na base, mas justamente na parte superior, no capitel, a gente vai encontrar justamente aqui, né, como vocês estão vendo aqui, essas duas espirais, uma do lado, né, e a outra do outro, né? Então é isso aqui é que vai fazer com que você identifique a coluna jônica, certo? Eu costumo até dizer que a ordem dórica é a mais simples, é a mais pobre, né? A coluna de ordem jônica, ela é a mais elegante, ou seja, ela tem pouca ornamentação, né? Ou seja, a dórica não tem nenhuma, a jônica tem pouca, e já a próxima coluna que nós vamos ver, ela tem já um excesso de, né, decoração. Ela é um pouco parecida com a da ordem jônica, só que ela, além daquelas volutas, você vai encontrar também no capitel uma decoração com folhas de acanto, que era uma planta decorativa da época, né? Então, como vocês estão vendo aqui no templo do deus, do deus de Zeus, né, olímpico, você vai ver justamente esculpido essas folhas de acanto. Então, ela já vai ter um excesso de decoração, né? Então, é fácil a gente lembrar, né, dos conceitos de cada uma. Ou seja, dórica, nenhuma decoração, jônica, pouca decoração, e a coríntia, muita ornamentação. No caso das esculturas, né, você vai ver que ela é formada tanto por estátuas ou como por relevos. Então, as esculturas, né, como a gente viu aqueles períodos da história grega, né, as colunas também você vai ver uma evolução. Então, você vai ver essa evolução, né, do arcaico até o helenístico. Então, as esculturas do período arcaico, elas vão ser bem mais simples, né, como você está vendo aqui, nessa escultura aqui do lado esquerdo. Ela é bem mais simples, você vai ver que as vestes elas são bem lisas, eles não tinham ainda desenvolvido técnicas de mostrar as dobraduras das vestes, né? Você vai ver que ela é bem rígida, as pernas elas estão retas. Já as esculturas aqui do período clássico, né, que é o período onde a gente vai encontrar o maior legado, você já vai ver que essas esculturas do período clássico, ela já vai ter um pouco de movimento, ela já vai ter um pouco de mais técnica, ela tem mais complexidade. Você vai encontrar, né, no caimento das vestes, esse drapeado, né, sendo feito nas esculturas, e você vai ver também muito mais o movimento. Então, como é que foi desenvolvida essa técnica do movimento nesse período? É justamente manter uma perna da escultura reta e a outra perna semiflexionada. Isso faz com que o quadril vá um pouco para o lado,
né? Então dá essa sensação de relaxamento ou que a escultura está em movimento, certo? Aqui a gente tem justamente, né, a escultura em alto relevo aqui que foi encontrada aqui no templo de Partenon, né, que era justamente que foi feita justamente no friso dos templos. E no período helenístico, as obras elas já vão ter tido uma evolução muito grande, né? E geralmente a gente encontra esculturas representadas de uma forma conjunta, né? Ou de vários personagens, uma mesma escultura, ou de um personagem com animais, como a gente está vendo aqui. Então, todas as obras, todas as esculturas, ela tem uma relação muito grande com a religião, né? Mas em todas elas sempre predomina a figura humana. E o engraçado, o interessante da gente observar é que desde o período arcaico, né, a gente vai encontrar uma diferença muito grande em relação à figura humana, de como ela é representada. No arcaico, a gente vai encontrar todas as esculturas nuas, né, mais do sexo masculino. No período clássico, já vamos encontrar as primeiras esculturas de mulheres nuas, né, ou seminuas. E já no período helenístico, a gente já vai encontrar esculturas, né, conjuntas com várias figuras humanas. O interessante é que essa busca da perfeição, essa busca da idealização da beleza dos gregos, né, de representar as pessoas como elas se veem, como elas devem ser vistas, é que a gente vai encontrar, como aqui nessa representação do meio aqui, que é o discóbulo, né, que a figura humana, ela tem a perfeição de mostrar, demonstrar musculatura, de mostrar, né, os detalhes do corpo, né, da costela, né? Então é uma perfeição muito grande. Então, né, a temática da escultura, ela é variada, apesar de ter uma relação muito grande com a religião, né, porque a maioria são representações de deuses, a gente também vai encontrar, como aqui no Discóbulo, né, a representação de atletas ou cenas da mitologia da sua religiosidade, né, das suas crenças. Aqui, nessa terceira imagem, a gente vai ter o relevo que foi encontrado no templo de Partenon, que representa a luta dos gregos contra as Amazonas. Então, a gente aqui tem um exemplo de escultura em alto relevo. Nessa próxima que nós vamos ver aqui, tem a ver justamente com essas características que nós vamos encontrar na escultura. Então, né, a gente pode ver que, por representar figuras humanas, né, nuas ou seminuas, busca justamente como característica representar o ser humano na sua forma natural, né, de representar fielmente a natureza do corpo humano. Até por isso, né, que uma das características da escultura grega vem a ser o naturalismo. A outra característica é a ideia de movimento, né? Seja do corpo ou das roupas, né? Então, essa ideia do movimento foi aquilo que eu falei para vocês, né? Que no período arcaico você via as esculturas de forma muito rígida, já no período clássico a gente já vai ter uma ideia de movimento daquela escultura, né? Que é representada justamente com a perna reta e a outra semiflexionada, o que faz com que o quadril caia para o lado e dê essa ideia de movimento. E a outra sacada muito grande é a questão das roupas, né? Do drapeado das roupas, que mostra justamente o movimento do tecido. A outra característica é a perfeição na representação do corpo humano, né? Vocês viram lá no discóbulo que como eles representaram fielmente o corpo humano na sua perfeição, na sua musculatura, nos detalhes, nas veias, né, do corpo, tudo isso, né, feito justamente em esculturas de pedra ou de bronze. A outra característica vinha a ser a serenidade, pois as figuras, né, se você prestar atenção no rosto, não revela nenhum tipo de sentimento na sua expressão. Você não vê desespero, dor, ódio, né? Alegria não, sempre elas vão estar com um semblante sereno. A outra característica é a harmonia entre as partes do corpo, né? Então, a gente sabe que
se a gente olhar para o lado, né, se a gente sentar um pouco para observar as pessoas passando, você vai ver que, né, vai ter pessoas que vão ter a perna mais curta, o tronco mais comprido, ou tronco mais curto e as pernas compridas. E os gregos, por buscar esse ideal de beleza, eles buscam justamente uma harmonia, né, entre a proporção entre as várias partes do corpo. Então, para eles, né, a gente vai ter essa busca da beleza, né? Eles vão buscar técnicas para poder encontrar essa proporção. Então a gente vai encontrar vários escultores que vão desenvolver técnicas, né, para poder mostrar essa perfeição do corpo humano. Então a gente tem aqui o Doríforo, que ele busca justamente representar o corpo humano na medição, medindo o corpo como 7 cabeças, ou seja, para o ser humano ser perfeito, ele tem que ter, né, a altura de 7 cabeças. Então, ele pega aqui a cabeça, mede e distribui no corpo. Então, você vai ver aqui, né, que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, a altura de 7 cabeças. Já tem outros escultores, como o Lisipo e o Praxiteles, que eles vão já dizer que para o corpo humano ser perfeito, dentro da proporção, tem que ter 7 cabeças e meia ou 8 cabeças, né? Então, tanto faz qualquer um desses teóricos, né, desses artistas e escultores da Grécia Antiga, você vai ver que essas esculturas demonstram a harmonia perfeita, a proporção exata entre várias partes do corpo. No caso da pintura, a gente vai ver, vai encontrar, né, pinturas em fachada dos templos, né, como a gente está vendo aqui, em cima aqui nesse friso, as pinturas. Esse frontão triangular aqui também a gente vai encontrar tanto esculturas como pinturas também, né? Então, os templos sempre eles eram feito, né, um colorido, mesmo que fosse escultura, eles buscavam pintar as esculturas. Então, foi descoberto, né, através de equipamentos de alta definição, de raio-x, que os gregos também, né, não é esse mármore branco que eles utilizavam, logo depois eles pintavam. Então, fora essas pinturas que a gente também vai encontrar nas fachadas dos templos, a gente também, né, vai encontrar em paredes de algumas casas, né? Então, né, é muito difícil, a gente não sabe dizer porque pouca coisa restou, mas também é provável que se fizesse pinturas nas paredes das suas casas, né? Porque quando foi descoberto a cidade de Pompeia, se viu que muitas das casas tinham painéis coloridos pintados nas paredes. Mas a maior parte das esculturas, ou desculpa, a maior parte das pinturas gregas, a gente vai encontrar no período clássico, justamente nos vasos de cerâmica. Então a gente vai ter vasos de cerâmicas das mais variadas formas. A gente vai encontrar a cânfora, a hidra, né? Então, vários vasos que eram pintados, que eram ornamentados com pintura, e esses vasos também tinham uma utilidade para fazer armazenamento de grãos, do azeite, do vinho. Então a gente vai encontrar numa fase mais antiga é, as cerâmicas, os vasos de cerâmicas decorados com motivos geométricos, e já, né, você vai encontrar a mistura desses padrões geométricos com pinturas, né, com pinturas. Mas os padrões dessas pinturas que a gente vai encontrar, né, era tudo dentro, não era, apesar de ter um colorido muito grande nas fachadas dos prédios, nos vasos você vai encontrar vasos onde a figura era pintada de preto, né, e o fundo de vermelho. Já algumas outras a gente vai encontrar o fundo vermelho, né, ou desculpa, o fundo preto e a figura vermelha. E nós vamos encontrar também alguns vasos onde o fundo é branco e a figura é vermelha. Esses temas que a gente vai encontrar nos vasos vêm ser desde cenas da mitologia, como aqui, né, o Aquiles e o Patroclo,
retrata justamente a cena da Guerra de Troia. E aqui a gente também vai encontrar o Hades e o Cérbero, né, que é justamente, né, uma cena da mitologia. Todas as duas aqui representam cenas mitológicas. E ambas aqui o fundo é preto com a figura vermelha. Já outros vasos, a gente vai encontrar cenas da vida cotidiana, como aqui, que mostram jovens ouvindo um tocador de cítara. Aqui também a gente vai encontrar mulheres tecendo no gineceu, né, mexendo no tear, demonstrando justamente essas cenas da vida cotidiana. Outras cenas também que nós vamos encontrar são as cenas relacionadas com os Jogos Olímpicos, né? Outras competições desportivas. Então aqui a gente vê uma cerâmica retratando justamente a corrida de carros. Essa outra imagem aqui, justamente a corrida de pedestres. E aqui também, né, é um outro vaso retratando o lançamento do disco, né? Que é o discóbolo, que eram competições olímpicas dessa época. Então, gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Sempre eu recomendo que leiam, que pesquisem, que estudem mais e que, né, para poder fixar melhor o conteúdo, sempre buscar também os textos, né, e a questão da história para poder entender um pouco dessa arte. Então, até a próxima aula.